Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade dos Animais. Agradecemos aos nossos mentores espirituais pela oportunidade de podermos, em nome de Ismael, anjo tutelar das terras brasileiras, no aconchego da Mãe Maria e sob o guia de Jesus, nos unirmos com a equipe de cura da Fraternidade de Francisco de Assis com a prece. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradecemos ao Deus Pai na proteção e glória com o tema de hoje. Liberdade de ação tem reação inclusive kármica. A palavra karma em sânscrito quer dizer ação, e sendo ela positiva ou não, trará reação consoante com os fatos decorrentes de nossas escolhas, nos levando, por exemplo, a dores mais prolongadas quando ficamos com pensamentos repetitivos a respeito de solidão e medo. Hamed, no livro Renovando Atitudes, diz que temos o livre-arbítrio como patrimônio e que devemos admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade de cada um. Já no capítulo Livre-arbítrio do livro Pensamento de Emmanuel, o autor diz que um crime pode ser resultado de uma questão biológica do ponto de vista antropológico e não da livre vontade de determinada pessoa, mas nem por isso deixa de ser delito devido às leis penais, que é uma condicionante em nosso nível expiatório planetário, assim como fatores sociais. O Espiritismo traz na codificação de Allan Kardec o princípio da reencarnação e, por isso, considera consequências da existência passada na atual existência, sendo tida como um karma, visto como algum tipo de débito a saldar. Isso não ocorre como castigo, mas como reeducação, favorecendo a extensividade ao outro nas relações intra- e interpessoais, a fim de conquistarmos melhoramento psíquico, moral na escala evolutiva. Pois, abre aspas, a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. Fecha aspas. Aqui, a palavra elevação nos remete a graus evolutivos. No capítulo Os Três Reinos do Livro dos Espíritos, estudamos a evolução da natureza, passando pelo reino mineral, vegetal e animal, sendo esse último dividido entre animal humano e não humano. Na questão 602, cita que os animais não humanos são regidos por forças das coisas. Portanto, o livre-arbítrio deles é mais restritivo do que o nosso, dos humanos, pois para eles o instinto ainda é muito primitivo, livre de elaboração e pensamento fracionário. Segundo o livro
A questão espiritual dos animais, da doutora Irvênia Prada, que confirma essa questão do pensamento fracionário. Enquanto nós, humanos, já possuímos a vontade, eles nos percebem como deuses. Isso está no capítulo 603 do Livro dos Espíritos. E na questão 604, diz que tudo se encadeia na natureza, por laços que ainda não podemos compreender, sendo a inteligência uma propriedade comum entre o homem e o animal. É que após a morte, o animal mantém a sua individualidade, mas não sua consciência, como nós humanos. Portanto, a nossa liberdade de ação nos confere reações mais amplificadas, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, agora, em época de isolamento social, percebemos a importância de equilibrarmos nosso centro motor com o centro mental, pois sentimos-nos presos como nossos queridos tutelados, percebendo como o clausuro os desequilibram, lambendo patinhas, adoecendo pelo fato de sua liberdade ser tolhida. Eles, como nós, precisam igualmente deste revezamento físico-emocional. E como eles trabalham intensamente nosso afeto, podemos lhe oferecer auxílio mútuo, a exemplo do capítulo 16 do livro de Jesus no Lar. Nesse capítulo, 2 viajantes encontram uma criança semi-morta no gelo a caminho de suas casas. Uma dessas pessoas negou ajuda à criança, pelo medo do peso que carregaria no caminho. E ela acabou por congelar-se na solidão e morrendo no caminho, mesmo seguindo viagem sozinho. Enquanto a outra pessoa salvou então a sua própria vida e a vida da criança, com o calor de seus corpos unidos. São as escolhas de quem está no topo da cadeia evolutiva que vão fazer a diferença das nossas vidas. Afinal, dependendo do ponto de vista dessa escala, nós, animais humanos, também somos crianças aos olhos de Deus. Neste momento de entendimento sobre essa escala evolutiva, nós agradecemos ao Pai por uma oportunidade tecnológica de nos unirmos em pensamento a favor dos nossos irmãos animais. Convido vocês a fechar os olhos, imaginar um contorno dourado do planeta, uma luz em volta de todo o planeta Terra, essa luz que cura e que dá alento aos corações aflitos. Pedimos a Deus sua proteção e ajuda, amparo emocional, mental e espiritual aos mais frágeis, inspirando os mais fortes a assumirem sua posição solidária, promovendo coragem para nossas ações fraternais, enxergando a nossa boa vontade junto aos diferentes reinos de nosso planeta Terra. Que a paz de Jesus nos acompanhe agora e sempre, e que nós possamos estar no primeiro domingo de junho, às 15h30, novamente nesse canal, falando um pouco sobre a espiritualidade dos animais. Graças a Deus.